Olá, hoje a gente vai explorar um universo que está o tempo todo ao nosso redor, mas que é, bom, quase todo invisível. É um mundo feito de vibrações, sabe? Vibrações que carregam a energia e informação que, no fundo, definem a nossa realidade. Da música que a gente escuta até a luz que faz a gente enxergar. E para começar, já deixo uma pergunta no ar. O que música, as cores e o sinal do seu celular têm em comum? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a resposta que conecta tudo isso é justamente o conceito central da nossa conversa de hoje. Todas essas coisas são, na verdade, manifestações de ondas. Então olha só qual vai ser o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo a essência de uma onda, o básico mesmo, depois vamos ver os dois tipos principais que existem. Daí, a gente mergulha na física do som, faz uma viagem pelo espectro eletromagnético e, para fechar, vamos entender como a gente interage com a luz. Bora lá? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente conseguir entender todo o resto, a gente precisa primeiro responder a pergunta mais fundamental de todas, afinal de contas, o que é uma onda? Bom, a definição mais direta é essa. Uma onda é uma perturbação que viaja por aí, transferindo energia de um ponto para o outro. E essa parte é super importante, ela faz isso sem levar a matéria junto. Pensa numa folhinha boiando num lago. Quando a ondinha passa, a folha sobe e desce, mas ela continua ali, no mesmo lugar. Ou seja, a energia passou por ela, mas a matéria, a folha em si, não foi transportada. E toda onda tem, digamos, uma anatomia própria. Aqueles pontos mais altos a gente chama de cristas, e os mais baixos são os vales. A amplitude é basicamente a altura da onda, medida a partir do meio dela, e isso está ligado diretamente com a quantidade de energia que ela carrega. E o comprimento de onda? Essa é a distância de uma crista até a outra, ou de um vale até o outro. São essas as medidas básicas que a gente usa para descrever qualquer onda. Agora, vamos falar de dois conceitos que são tipo dois lados da mesma moeda, frequência e período. Frequência é bem simples. É o número de ondas completas que passam por um ponto em um segundo. Já o período é o tempo que uma ondinha só leva para passar. E o ponto-chave aqui é o seguinte, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. É como se as ondas ficassem mais espremidinhas, sabe? Mais juntas umas às outras. Beleza, agora que a gente já tem essa base, vamos ver como as ondas se dividem em duas grandes famílias. E a diferença principal entre elas gira em torno de uma única pergunta. Elas precisam de alguma coisa, um meio, para poder viajar? E a resposta para essa pergunta divide elas assim. De um lado, temos as ondas mecânicas. Pensa no som. O som precisa de um meio, seja o ar, a água, um sólido. Ele é a vibração da própria matéria. Agora, do outro lado, temos as ondas eletromagnéticas, como a luz. Essas são completamente diferentes. Elas não precisam de nada para viajar. Elas se viram sozinhas, até no vácuo do espaço. É exatamente por isso que a luz do Sol, por exemplo, consegue cruzar o universo e chegar até aqui na Terra. Agora vamos focar num exemplo perfeito de onda mecânica, uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, o som. A gente vai entender como aquelas características físicas da onda, que a gente acabou de ver, se transformam naquilo que os nossos ouvidos realmente percebem. As duas qualidades principais do som são a altura e a intensidade, ou o volume. E olha que legal, isso se conecta direitinho com o que a gente acabou de falar. A altura de um som, se ele é mais fininho, agudo, ou mais grosso, grave, depende da frequência. Frequência alta, som agudo. Frequência baixa, som grave. Simples assim. Já a intensidade, o volume do som, está ligada à amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, mais forte, mais alto é o som. E para a gente ter uma ideia melhor disso, a gente usa a escala de decibéis. Olha só, uma conversa normal fica ali pelos 60 decibéis. O barulho de trânsito pesado já sobe para uns 80. Agora, um motor de avião a jato, mesmo a 100 metros de distância, chega a uns 120 decibéis, que já é o nível que começa a doer. Isso mostra o quanto de energia uma onda sonora pode carregar. Mas espera aí, tem uma terceira qualidade que é fascinante, o timbre. Alguém já parou para pensar por que um violão e um violino tocando exatamente a mesma nota, com o mesmo volume, soam tão diferentes? A resposta para isso é o timbre. É que cada instrumento, cada voz, produz uma onda com um desenho, uma forma toda particular. É como se fosse a impressão digital do som. E é essa forma única da onda que faz a gente distinguir um instrumento do outro. Bom, agora vamos deixar um pouco o som de lado e embarcar numa outra viagem, para o outro tipo de onda, o incrível espectro eletromagnético. Aqui a gente está falando daquelas ondas que, como a gente viu, não precisam de meio nenhum para se propagar e viajam na velocidade da luz. Essa nossa jornada vai cruzar o espectro inteiro, que é organizado em ordem de frequência e energia, do menor para o maior.
A gente começa lá embaixo com as ondas de rádio, que tem pouca energia. Depois vem as micro-ondas, o infravermelho, aí tem uma faixinha bem pequena que é a luz que a gente enxerga, a luz visível, e subindo ainda mais na energia, a gente encontra a radiação ultravioleta, os raios-X, e lá no topo, os poderosíssimos raios gama. E o mais curioso é que várias descobertas nesse campo aconteceram quase por acidente. Pega o caso do micro-ondas, por exemplo. Em 1945, um engenheiro chamado Percy Spencer estava trabalhando com equipamentos de radar quando, do nada, ele percebeu que a barra de chocolate que ele tinha no bolso tinha derretido. Ele ficou curioso, investigou e sacou que as micro-ondas que o radar emitia podiam esquentar e cozinhar a comida. E foi assim que nasceu um aparelho que hoje está em praticamente toda a cozinha. E esse espectro está presente em tudo na nossa vida. As ondas de rádio a gente usa para comunicação. O infravermelho está lá no controle remoto da TV. A luz ultravioleta que vem do sol é o que causa queimadura na pele. Os raios-X permitem que os médicos vejam nossos ossos. E os raios gama, que são super energéticos, são usados até em tratamentos de câncer, na radioterapia. Agora, vamos dar um zoom naquela pequena fatia do espectro que os nossos olhos conseguem enxergar, a luz visível. A gente vai entender agora os dois comportamentos principais que ditam como a luz interage com as coisas ao nosso redor. O primeiro desses comportamentos é a reflexão. É bem intuitivo. Quando a luz bate numa superfície lisa, tipo um espelho, ela bate e volta. Ela ricocheteia. E existe uma regra bem certinha para isso. O ângulo que a luz chega é exatamente igual ao ângulo que ela sai. Simples assim. É por isso que a nossa imagem no espelho é tão perfeitinha. O segundo comportamento é a refração. Sabe quando a gente coloca um canudo ou um lápis num copo com água e ele parece que está quebrado? Então, isso é a refração. Acontece porque a luz, ao passar de um meio para o outro, do ar para a água, no caso, ela muda de velocidade. E essa freada ou acelerada brusca faz com que ela mude de direção, ela dá uma entortada. Ok, agora que a gente já entendeu o que é reflexão e o que é refração, podemos juntar tudo para responder uma daquelas perguntas clássicas da infância. Como é que se forma um arco-íris? Então a resposta é uma combinação fantástica desses dois fenômenos que a gente acabou de ver. Pensa assim, a luz do sol que a gente vê como branca, na verdade é uma mistura de todas as cores. Quando essa luz entra numa gotícula de chuva, primeiro ela sofre refração, ela entorta. Aí ela bate lá no fundo da gotícula e reflete, como num espelhinho. E quando ela sai da gota, ela sofre refração de novo. É essa dança de entrar, bater e sair que separa a luz branca em todo o espectro de cores que a gente vê lá no céu. Então, do som de um violão até a luz de uma estrela que está a milhões de anos-luz de distância, as ondas são as grandes mensageiras do universo. Elas que carregam a energia e a informação através do espaço, através da matéria, elas moldam basicamente tudo que a gente vê, ouve e conhece. E aí fica a pergunta, né? Com tudo isso que a gente já conseguiu decifrar, que outros segredos o universo ainda está guardando, só esperando para nos contar através das suas ondas?